Graças a Deus, irmãos, estou aqui hoje com mais um canal Cajadada. E a gente sempre tá rodeado, né, cara, de celular, de computador, de videogame, de internet, televisão, rádio, tudo isso. A gente está sempre rodeado de vários meios de comunicação e cada dia chega mais meios de comunicação. Um assunto que sempre é muito tratado na sociedade, essa questão da prostituição, né? As novelas enfatizam muito isso, né? Sexo sem casamento, pessoas se relacionando e tal. E hoje em dia, cara, 90% dos assuntos são tratados na mídia internacional, falam de sexo, dinheiro e fama. Enquanto isso, nosso Jesus, né, vai sendo deixado de lado. A gente vai perdendo alguns valores éticos e morais por conta disso, né? A sociedade hoje, ela esconde, camufla aquilo que realmente importa para falar daquilo que realmente é do seu interesse. No caso, novela, eles não querem saber do conservadorismo cristão, eles não querem saber se tu tem uma família, eles querem saber de mostrar aquilo que vai dar um lucro para eles, aquele lucro momentâneo, né? Porque o nosso verdadeiro lucro é a salvação eterna, né? E eles fazem isso camuflando, querendo ganhar dinheiro em cima disso. Eles acabam por corromper uma sociedade, né? Por corromper jovens, por corromper crianças, e não se ligam muito nisso. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. É nessa linha de pensamento que eu quero falar com vocês hoje. Vocês vão entender bastante o que eu quero dizer no finalzinho. Hoje, a gente fica com medo de não aceitar a gente na sociedade, de sermos diferentes, né? De sermos quadrados para alguns. E assim, existem pessoas que aceitam esse tipo de coisa, né? Aceitam o que a mídia fala, o que a mídia mostra. Tem gente que para assistir a novela, para assistir programas de televisão, reality show, para assistir isso e ainda comenta sobre esse tipo de assunto, né? Sobre pessoas que andam nuas. Hoje, a pornografia é a coisa mais fácil de ser alcançada. Livro, site, televisão, tudo é voltado mais para isso do que para coisas com valores éticos, valores morais. Enquanto isso, cara, enquanto a gente aceita isso do que estão falando, a gente está negando a Jesus, cara. A palavra diz que nos últimos dias muitos esfriariam. Mas por quê? Por que eles esfriariam? Abra sua Bíblia em Mateus 26, do versículo 33 ao versículo 35. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Replica-lhe Jesus: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Disse-lhe Pedro: ainda que seja necessário morrer contigo, de nenhum modo te negarei. E todos os discípulos disseram o mesmo. Essa passagem é um dos mais enigmáticos relatos que a Bíblia fala, que fala da história de Pedro, que nega Jesus numa mesma noite 3 vezes. Esse relato, para simplificar as coisas aqui, aconteceu na última ceia, em que Jesus avisa os seus discípulos que ele vai ser preso pelas autoridades para ser morto, e ele diz que muitos abandonarão ele. E Pedro fala que mesmo que isso aconteça, ele não abandonará Jesus. Jesus diz que sim, ele fará isso. E Pedro confirma que não, e os outros apóstolos também confirmam que não farão isso. Por muito tempo, muitos têm julgado essa atitude de Pedro, mas sempre há uma dúvida: será que isso foi covardia de Pedro ou foi influência da sociedade sobre Pedro? Muitas vezes a gente critica Pedro, né, por ele ter negado Jesus, por ele ter negar Jesus 3 vezes perante as pessoas. Porém, Pedro ele já tinha presenciado vários milagres, né? Lázaro ressuscitado, multiplicação de pães, pessoas curadas. Ele mesmo já havia andado sobre a água. E a gente pergunta: por que depois de ter presenciado tantas coisas, Pedro mesmo assim nega a Jesus? E eu pergunto para vocês: por que nós, né, depois de Jesus ter feito tantas coisas por nós, ter morrido por nós, por que nós perdemos nosso tempo, ao invés de estar lendo a palavra, de estar procurando mais conhecimento, mais intimidade com Deus, estamos na televisão, estamos no celular, estamos jogando videogame, estamos na internet, perdendo tanto tempo.
sendo que só uma boa parte é necessária, né? E a gente está esquecendo essa boa parte. Então, nesse assunto, nesse quesito, Pedro, ele pode ter feito errado, mas o final da história de Pedro é uma história fantástica e a gente não pode se comparar com Pedro, né? O que Pedro faz é algo muito importante dentro da igreja, até os dias de hoje. Neste mesmo capítulo, no capítulo 26, no versículo 69, fala assim: Ora estava Pedro assentado fora no pátio, e aproximando-se uma criada lhe disse também: Tu estavas com Jesus, o Galileu? E ele, porém, o negou diante de todos, dizendo: Não sei o que dizes. Aí eu te pergunto, quantas vezes tu tem negado a Jesus? Nessa altura do campeonato, é muito fácil encontrar fontes de como você nega Jesus. Por exemplo, televisão. Quando você deixa de orar, quando você deixa de falar com Deus, quando você deixa de ler a Bíblia para assistir televisão, você está negando a Jesus. Quando você está vendo programas que te levam a pecar, quando você está vendo os programas que são só baixaria, vendo novela, você está negando Jesus. A palavra diz: buscai o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. A televisão, ela não leva ao lado da justiça. E a palavra diz também: sede santos porque eu sou santo. Então, procurar algo que te faça pecar não te leva à santidade. A televisão tem se tornado um dos principais inimigos do crente. As pessoas estão se pegando a programas de TV, estão se pegando a jornais, a coisas que estão se afastando. Eu não estou lhe falando que é para você não deixar de ver notícia, não deixar de ver jornal, mas para você filtrar aquilo que você está fazendo. A palavra de Deus diz: não vos conformeis com este século. Ou seja, a gente não tem que achar normal esse tipo de coisa. E também a gente não tem que bater de frente com esse tipo de coisa. Mas a gente, ser humano, um cristão, a gente tem que saber aquilo que a gente vai observar daqui para frente. Aquilo que vai nos edificar, porque a gente tem que buscar aquilo que nos edifique no reino, e não aquilo que nos afaste do reino. Existem outros fatores que te afastam de Jesus, que fazem você negar Jesus. O esoterismo, homossexualismo, casar e separar, isso faz você negar Jesus. Mas o pior de todos é a televisão. A televisão, ela tira a tua intimidade com Deus. Imagina só, você chega do trabalho, ou do curso, faculdade, alguma coisa, você vai lá e começa a assistir televisão, passa 50 minutos vendo TV, e depois vai lá e fala com Deus 5 minutos, ou fala com Deus aí uns minutinhos, e depois vai assistir televisão. Se você não consegue ficar nem uma hora na presença de Deus, como é que tu quer passar a eternidade toda com Deus? A palavra diz: não mintas uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chega ao Pai se não for por mim. A verdade é a vida. Mentira também é negar a Cristo. Quando você mente, você está desagradando a Deus. Quando você conta qualquer mentirinha pequena, você está desagradando a Deus. E desagradar a Deus com uma mentira é negar Ele também. O Senhor quer nos ensinar a não negarmos o nome dEle, a viver na presença dEle. E é muito difícil, todo mundo sabe, viver num mundo onde todas as coisas nos oprimem. Tudo sai contra as prioridades do reino, né, que é o reino de Deus. E não nega Jesus, cara, porque pode ser tarde demais. Depois que tiver feito tudo, tiver feito essas besteiras, pode ser tarde demais, o dia pode estar próximo e você não vai ter tempo para voltar atrás nas coisas que você fez. O tempo não volta, então te liga nisso, presta atenção que quanto mais você nega Jesus, mais você se afasta do reino de Deus. E eu te pergunto, você tem negado a Jesus? Você percebeu isso? Você percebeu que algumas coisas que você faz estão desagradando a Deus, você está negando a Jesus? Pedro, ele negou Jesus, realmente, mas ele reconheceu que ele fez isso e ele se arrependeu. E Pedro buscou saber qual era a vontade de Deus para a vida dele. E ele foi usado de forma extraordinária. E em uma pregação, mais de 5.000 pessoas aceitaram Jesus. Isso está em Atos, capítulo 4, versículo 4. Você pode conferir lá. Então a história de Pedro é realmente extraordinária nesse ponto, em que a gente pode negar Jesus. A natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Uma hora ou outra
as pessoas vão errar. Porém, não é quando você cai, é como você se levanta. E só uma forma de se levantar, que é buscando a Jesus Cristo. Depois de saber, né, que Pedro se arrependeu e ele reconheceu esse arrependimento e depois fez algo para o reino, é muito bom, e a gente deve reconhecer isso também, né? Porque muitas vezes a gente nega a Jesus sem saber. A gente faz as coisas sem saber. Então a gente tem que parar, né? Olhar para a nossa vida. Então, de alguma maneira, ou a gente está agradando a Deus, ou a gente está negando a Deus. Então, permita-se viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para sua vida. Tente procurar saber qual é a vontade de Deus para sua vida. Deixe de lado coisas que te afastam de Deus, televisão, celular, internet. Celular é um meio de comunicação muito útil, porém ele te afasta muito de Deus. Simples pelos assuntos, por você não ter domínio próprio, por você não ter mansidão, muitos deles te afastam de Deus. Então a mensagem que eu quero passar para você é essa: não negue Jesus, o dia está próximo, e não tente desagradar a Deus com essas coisas pequenas. Você tem muito mais a contribuir, tendo intimidade com Ele, receber mais dele com a sua intimidade, do que assistir uma televisão. Amém.